acho que foi nessa lei. Foi nessa lei mesmo. É louvado seja o nome do Senhor. O que nós vamos dizer para ele nessa noite, igreja? Seja bem-vindo em nome de Jesus e deixa Deus te usar. Aleluia. Vamos levantar, receber o pregador. Vou estar orando por ele aqui nesse momento. Aleluia, para Deus abençoar. Que eu sei que eu amo de oração, mas vamos orar para Deus gosta de oração, irmãos. Maravilhoso e eterno Deus e nosso Pai, Pai Santo, Pai querido, nesta hora, meu Deus, eu quero te apresentar cada um de nós, Pai, nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar, Papai querido, somente, Papai querido, aos nossos corações nesse momento. Deus, usa o teu servo, Senhor Deus, como o Senhor tem usado nessa terra, Pai. Ser com ele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, parágrafo de número 29 e 30. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4, parágrafos de número 29 e 30. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Está escrito: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Amém. Você pode se assentar, adorando a Deus. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão por esta oportunidade de estar aqui com vocês, adorando ao nosso Deus. Deus seja louvado pela vida desta igreja, pela vida dos irmãos que estão à frente desta obra, pela vida do meu amigo que retorna a esta cidade. Antes estava ali na congregação Salem, onde nós estivemos ali há cerca de 2 anos atrás, e ele viajou, passou esse período fora, agora retornou, está aqui nesta congregação, e aprove ao Senhor nos dar esta oportunidade mais uma vez. Eu louvo a Deus pela sua vida, pelo Senhor estar lembrando do ministério que Deus colocou sobre as minhas mãos. Você, o Senhor e toda a sua esposa e sua família sejam abençoados pelo poder que há no nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quero ser breve, eu quero ser rápido nas palavras que Deus colocou no meu coração esta noite. Eu quero dizer aos irmãos que nós estamos há cerca de quase 3 meses pregando a palavra, não porque eu sou bom, mas porque o Senhor me chamou. Não porque é o título, mas sim por um chamado para as almas que estão necessitando de uma palavra de Deus. E assim o Senhor nos chamou. E neste período nós íamos pregando em alguma cidade, em alguns lugares, e nós acabamos pegando até poeiras que também nós pregamos em algumas vilas, e acabei infeccionando a minha garganta. E volta e meia ela falha na hora que eu estou pregando e até mesmo falando no dia a dia. Mas eu estou pedindo graça ao nosso Deus para que Ele venha a curar a minha garganta, para que nós venhamos conseguir, porque a obra ela é grande e nós fomos chamados para fazer a mesma. Amém? Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Olha aqui para mim, por favor, que eu preciso liberar uma palavra profética esta noite. Irmãos, a Bíblia, ela nos revela o nome de um homem. Este homem que foi anunciado desde o Antigo Testamento.
A Bíblia nos revela que Deus, Ele quando levanta os profetas, Ele levanta para profetizar nas nações e principalmente a nação de Israel. A palavra do Senhor diz que a nação de Israel estava vivendo um contexto totalmente ao contrário à vontade de Deus. Quando o povo de Deus está vivendo a vontade que não é de Deus, Deus levanta os profetas, juízes, sacerdotes para se subjugar a Israel, anunciar a palavra de convertimento para o povo de Israel. É uma destas pessoas que Deus levanta um profeta chamado pelo nome de Isaías, conhecido como profeta messiânico. Ele é um homem que anuncia acerca de Cristo, e é este um homem que eu falo para você. A palavra do Senhor diz que os profetas profetizam que viria um homem que mudaria o contexto da história do povo de Israel. Porém, o povo de Israel acredita que este homem seria um homem muito rico. O contexto da história de Israel faz ele acreditar que esse Jesus, esse Messias que viria a este mundo, seria um rei pela qual teria muito dinheiro para desempenhar um governo sobre essa terra, mas não um governo espiritual de cima. Eles estavam esperando um governo terreno. Só que Deus, quando Ele faz Cristo descer sobre essa terra, Cristo vem sobre essa terra não para fazer um governo terreno, mas um governo que vai para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus, no capítulo de número 1 e 2, que Cristo nasce. Quando Cristo nasce, Ele passa cerca de 30 anos se preparando para exercer o ministério messiânico sobre a face dessa terra. Durante este período, a palavra do Senhor diz que Jesus ele prega. A palavra do Senhor diz que Cristo ele anuncia as boas novas de salvação. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus capítulo 4 versículo 17 que Cristo ele levanta-se meio ao povo e ele prega a primeira palavra dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A palavra de Deus diz que Cristo, a primeira vez que ele prega acerca do arrependimento. O povo começa a não gostar da pregação de Jesus. É o tanto que a palavra do Senhor diz que Cristo um dia está reunido com seus discípulos e automaticamente uma multidão. Cristo começa a pregar a palavra dura e vai saindo de um a um. A palavra do Senhor diz que só fica os seus discípulos. Quando fica só os seus discípulos, a palavra do Senhor diz que Cristo olha para eles e diz assim: e vocês não querem ir com eles também? Ali levanta-se um discípulo corajoso, chamado por nome de Pedro, e ele levantando a sua voz, ele brada dizendo: para onde iremos nós? Para onde nós iremos? Se só em ti nós temos a vida eterna. Eu já quero declarar aqui essa noite: não tem como o homem ter a salvação da sua alma se não for por intermédio de Cristo Jesus. Não tem como o homem conhecer os céus se não for por intermédio de Cristo Jesus. Vem comigo, por favor. Eu falei para os irmãos, a minha garganta às vezes falha, mas vem comigo. A palavra do Senhor diz que Cristo prega a palavra. A palavra do Senhor diz que Cristo faz milagres. Quando Cristo faz milagres,
você vai perceber que a multidão acompanha a Cristo não pela salvação que ele tinha a oferecer. As pessoas acompanhavam a Cristo pelo milagre que ele tinha a oferecer. E hoje em dia não é diferente. As pessoas, eu sei que ninguém gosta de pregar isso daqui, mas eu vou pregar porque Deus está mandando glória. Eu sei que tem igrejas por aí que eles estão pregando uma mensagem totalmente diferente. Não é uma mensagem cristocêntrica, mas eu preciso esta noite dizer aqui, declarar com todas as letras: a única maneira de nós recebermos a bênção dos céus, que é a salvação para a nossa alma, é só através da pregação de Cristo Jesus. Se há alguém pregando uma outra mensagem, não é uma mensagem de Deus. Se tem alguém pregando acerca de outra coisa sem ser, a não ser a palavra, não é a mensagem de Cristo Jesus. O que estamos vivendo nos últimos dias é uma igreja que anda pregando acerca de milagre. Eu sei que ninguém quer pregar, mas eu fui levantado por Deus para combater essas coisas, para arrancar de uma vez por todas esses falsos profetas que andam subindo nos altares da igreja dizendo: eu vim aqui trazer 10 passos para você se tornar empresário. Eu vim aqui anunciar como você se tornar bem-sucedido. Deixa eu te dizer um negócio: a mensagem que ele precisa pregar é a mensagem dizendo: arrependei-vos e convertei-vos. Vem comigo, por favor, vem comigo, por favor, que eu vou pregar. Em uma destas palavras que Cristo está pregando, Jesus está entre os fariseus. A palavra do Senhor diz que Jesus decide ir para Samaria, porque era necessário passar em Samaria. Quando ele está passando em Samaria, ele vai e passa em frente ao poço de Jacó. Quando ele passa em frente ao poço de Jacó, a palavra do Senhor diz que ele dá de cara com uma mulher samaritana. Quando ele dá de cara com essa mulher samaritana, Jesus, ele faz uma pergunta para a mulher, e ele pergunta dizendo: tende água para me beber? Ela pega e diz: como tu, sendo judeus, dialoga comigo que sou mulher samaritana, sendo que os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, se tu soubesses quem fala contigo, tu daria água para ele beber. Se tu soubesse quem fala contigo, mulher, Cristo estava dizendo: eu sou o que pode mudar o contexto da tua história. Eu não sou qualquer um. A palavra do Senhor diz que Cristo dialoga com aquela mulher. Cristo faz uma outra pergunta para aquela mulher, e lhe pergunta dizendo: cadê o teu esposo? Ela diz: eu não tenho. Ele diz: disseste bem, porque tu tiveste 5, e o que tu tem agora não é teu, glória. Vem comigo, por favor, porque eu preciso aqui esta noite pregar uma palavra que está explícita dentro desse texto. Perceba comigo que quando ela fala que tinha 5, que ela tinha 5 maridos, Cristo fala para ela que ela tinha 5, que agora ela tem, não era dela. Ela consegue compreender que aquele homem que estava diante dela não era simplesmente qualquer homem, mas era um Deus que revela o profundo e oculto, era Deus que revela o passado, era Deus que revela as moléstias, é Deus que revela o pecado encoberto, é Deus que revela tudo aquilo que está encoberto. E Deus estava mostrando para ela, através de Cristo, o que ela realmente tinha cometido no passado. Mas vem comigo, por favor. Quando Cristo revela para ela que ela tinha 5 maridos e o que ela tem não era dela, ela entendeu que aquele homem não era
simplesmente um profeta. Por que pregador? Vem comigo. Porque tem muito profeta por aí que revela muito CPF, glória, mas não revela o pecado. Tem muito profeta que revela amor, mas não revela pecado. Do que adianta eu profetizar acerca do teu CPF e Deus não me usar para profetizar para você largar a tua vida errada? Glória, eu vou pregar porque Deus está mandando aqui essa noite. Do que adianta subir nesse altar, pregar que Deus vai te dar um carro novo, se Deus não me usar para você largar a tua vida velha? Do que adianta subir neste altar, profetizar que Deus vai abrir a porta para você passar, se Deus não me usar para pregar para você largar o teu pecado? Do que adianta eu subir no altar, pregar que Deus vai te abençoar e Deus não me usar para pregar dizendo que você tem que ter somente uma mulher, que você tem que ter somente um marido? Do que adianta eu subir nesse altar para pregar que Deus vai te dar grandes coisas, que Deus vai te dar bênção, que Deus vai te dar vitória, se Deus não me usar para profetizar para quem está no pecado de Deus, para quem está na prostituição, para quem está na vida lascívia? Eu vim aqui profetizar dizendo: Deus vai arrancar muita gente que anda nos púlpitos da igreja, que anda nos altares da igreja, profetizando que não convém, profetizando aquilo que Deus não mandou profetizar. Deus está levantando uma geração de profetas que vai profetizar a Fica comigo nesta mensagem esta noite. Vem comigo, por favor, vem comigo, vem. A palavra do Senhor diz que Cristo, quando prega para esta mulher, ela imediatamente reconhece que a vida velha do passado dela agora tem que se tornar em uma vida nova. Eu vou te dizer algo aqui é novo.